Num país onde mais de 14 milhões de pessoas convivem com desemprego, como tomar uma decisão de assumir uma demissão voluntária? Os motivos são pessoais, claro, mas é preciso saber seus direitos antes de aderir a um plano de empresa. Nossa convidada agora aqui no Jornal da Rede Alesp é a advogada trabalhista Paula Corim Santoni. Prazer em recebê-la, Paula. O que o trabalhador precisa saber, então, ao assumir e romper o contrato de trabalho? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Acho que é importante primeiro definir o que é um programa de demissão voluntária, né? O programa de demissão voluntária é um instrumento que as pessoas, as empresas utilizam, né? Como vocês mesmos salientaram, para enxugar, né? Reduzir o quadro de pessoal, né? E otimizar seus recursos, né? Ele foi amplamente divulgado e discutido pela mídia nesses dias, principalmente, né, com a notícia aí do encerramento das atividades da Ford, né, e o Banco do Brasil também informou recentemente que implementaria um programa de demissão voluntária, né, mas os empregados, realmente, os trabalhadores precisam estar atentos a algumas coisas, né. Então, há basicamente duas formas, dois mecanismos desses planos serem criados, né. O empregador pode desenhar o plano, né, única e exclusivamente, né, partindo da iniciativa dele, né, e aí ele vai prever a concessão de benefícios e direitos que não estão previstos em lei, então esse é um dado importante. O trabalhador vai receber não aquilo que está previsto na lei, mas benefícios extras, ou então o empregador também pode negociar esse plano com o sindicato, formalizando, então, o plano de adesão voluntária num instrumento normativo que a gente diz, convenção ou acordo coletivo, né? Mas é importante ter sempre em mente de que haverá a concessão de benefícios extras, além daqueles que estão previstos em lei. Então, via de regra, as empresas oferecem um valor de uma indenização, assistência médica por um determinado período, assistência na recolocação profissional no mercado de trabalho, enfim, basicamente esses são os desenhos gerais de um plano de admissão voluntária. Agora, Paula, em quais casos é que as empresas optam por fazer esse plano de demissão voluntária? Porque nem sempre a empresa quer fazer isso. Explica pra gente quando que ela toma a decisão de fazer esse tipo de demissão. Então, realmente, assim, o plano de demissão, ele visa enxugar quadro de pessoal, né? Então, em épocas de crise, isso acontece muito, né, com retração de mercado, perda de clientes, baixa produção, em que as empresas precisam, então, tomar essa decisão, né? A gente não tem, hoje, o plano de demissão voluntária, essa figura está prevista na lei, antigamente a gente não tinha isso. Com a reforma trabalhista, em novembro de 2017, ela já passou, o programa de demissão voluntária já passou a ter uma previsão legal, né? Mas não tem uma delimitação de casos, hipóteses em que a empresa pode optar por fazer esses planos de demissão voluntária, né? Há casos em que são mais sensíveis, sim, como casos que envolvem trabalhadores com instabilidades ou doenças ocupacionais, e que para, então, a empresa colocar no grupo de trabalhadores que possam aderir ao programa trabalhadores nessas situações, então recomenda-se que, nesse caso, por exemplo, a negociação seja feita via sindicato com entidade sindical aí representativa da categoria dos trabalhadores. Mas a gente não tem casos específicos em que a empresa deva ou possa optar pelo plano de demissão voluntária. Ele se aplica, inclusive, tanto para demissões coletivas, como para demissões individuais também, hoje em dia, pela própria previsão contida na CLT pela reforma trabalhista. Agora, Paula, imagino que tenha vantagem e desvantagem nessa questão do programa de demissão voluntária, né? Para quem está ouvindo, vendo a gente, para entender melhor essa situação, como funciona para o lado do empregador e para o lado do empregado isso? Sim, exatamente, né? Em princípio, sempre há, né, a parte boa, a parte ruim, né? Para o trabalhador, pode ser interessante se ele, por exemplo, já tinha interesse, ou seja, de sair da empresa, né? Às vezes isso acontece, né? O
funcionário já está desmotivado, procurando uma outra colocação no mercado, então isso pode ser interessante para o trabalhador. Para as empresas também é uma opção boa, porque elas não precisam escolher efetivamente quais funcionários vão ser desligados, né? Isso às vezes é uma decisão um pouco complexa e sensível, né? Então, ela oferece o plano e o desligamento se dá por adesão do trabalhador, né? Isso deixa também o ambiente de trabalho um pouco melhor, né? Evita, né, aquele desgaste que se instala no ambiente de trabalho quando há dispensas coletivas, né? Porque muitas vezes o plano de demissão voluntária não enseja realmente o encerramento total, né, das atividades empresariais, e sim de alguns postos de trabalho ou agências, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, né, algumas agências bancárias que somente serão atingidas, né? Lembrando sempre, né, de que o trabalhador que optar por aderir, ele vai receber direitos que não estão previstos em lei, né? Então, na proposta que é criada ou negociada com o sindicato, né, vão estar previstos benefícios econômicos ou sociais, além daqueles que estão previstos em lei ou no instrumento coletivo da categoria que já se aplica normalmente àquela determinada empresa. Ô Paula, o nome já diz, né? Demissão voluntária, mas nunca é demais falar a respeito. Vamos supor que eu esteja numa empresa e que a empresa ali ofereça o plano de demissão voluntária, eu esteja num departamento, todos os meus colegas aceitem um plano de demissão voluntária e eu não aceite. Eu posso ser prejudicado pela empresa de alguma forma? É o meu direito realmente não aceitar? Fala um pouco mais a respeito disso, por gentileza. Sim, de fato, né? O próprio nome, como o próprio nome indica, né? É de adesão voluntária o plano, né? Então, ele é oferecido a determinados trabalhadores, não necessariamente a todos, né? Que de forma voluntária, efetivamente, vão aderir para poder receber verbas e valores superiores àqueles que eles receberiam normalmente se eles pedissem demissão, por exemplo, né? Agora, se realmente algum funcionário, por exemplo, no caso que você apresentou, ele opta por não aderir e a empresa realmente quer dar continuidade ao desligamento desse funcionário especificamente, aí não vai ter outra alternativa senão a empresa proceder à demissão desse funcionário sem justa causa, né? E aí ele apenas vai receber aqueles valores previstos em lei, e não os valores extras que são previstos no plano de demissão voluntária. Agora, uma outra questão, doutora Paula, é sobre quem optar, né, pelo plano, pode entrar depois com uma ação na Justiça do Trabalho, reivindicando alguma verba trabalhista? Como é que funciona o pós, então? Esse é um ponto muito, muito importante, realmente, né? O empregado, principalmente, ele deve ficar atento, né? Se a adesão ao plano permite ou não que depois ele reivindique futuramente algum direito trabalhista que ele entende que seria devido decorrente do contrato de trabalho que foi encerrado, né? E isso ocorre quando o plano é negociado com o sindicato, né? Se o plano é negociado com o sindicato, via de regra, não há possibilidade do funcionário ingressar com reclamação trabalhista posteriormente. A lei hoje deixa isso bem claro, né? Com a reforma trabalhista e a previsão do plano de demissão voluntária na própria CLT, na consolidação das leis do trabalho, né? Isso fica claro que se o plano foi negociado por instrumento coletivo, convenção, acordo coletivo, ele enseja a quitação geral do contrato de trabalho, e aí, então, isso não permite que ele ingresse com ação judicial, o trabalhador, no caso, posteriormente, salvo que, mesmo sendo negociado com um sindicato, haja alguma previsão em sentido contrário no instrumento coletivo, né, que formaliza o SPDV, né? Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer também. Quer dizer, pelo que você está nos explicando, não é que porque o funcionário aderiu ao plano de demissão voluntária que ele nunca possa entrar na justiça. Mas não é muito comum, até pelos acordos que foram firmados ali com o próprio sindicato, é difícil que um plano de demissão voluntária venha a prejudicar, a tirar algum direito que o funcionário teria e acabe não recebendo quando da demissão voluntária. É isso, né?
Sim, exatamente. Quando justamente a lei prevê que havendo negociação com o sindicato, né, há uma quitação geral, justamente porque tem a participação do sindicato que defende os interesses da categoria dos trabalhadores, né? Então, realmente, a gente teria talvez duas hipóteses né, nas quais o funcionário poderia ingressar com a ação, né? Uma, se o plano foi negociado com o sindicato, mas no plano há uma cláusula que diga expressamente de que a quitação não é geral, pode acontecer, é extremamente raro, né? Ou então, se o plano foi criado única e exclusivamente pela empresa sem a participação do sindicato. Caso contrário, realmente não há possibilidade dele discutir posteriormente judicialmente, mas também dificilmente vai ter a lesão de algum direito. A lei parte desse pressuposto, né? De que a partir do momento em que houve negociação com o sindicato, que defende os interesses dos trabalhadores, todas as condições foram atendidas e o valor, então, recebido como extra, a indenização a mais que foi paga pela empresa, então, já quita todas as verbas que seriam decorrentes do contrato de trabalho, então, outras verbas, como horas extras, qualquer tipo de verba trabalhista decorrente do contrato de trabalho encerrado, já estaria quitada e não poderia ser reivindicada posteriormente pelo funcionário. Agora, doutora Paula, uma dúvida. Esses programas de demissão voluntária, a empresa pode anunciar e depois voltar atrás por entender que nesse momento não seria interessante por alguma questão? Como é que funciona? Depois que o empregado ele já aderiu, há essa possibilidade, há essa troca de informação entre empregador e empregado? O processo de criação e de consolidação de programas de demissão voluntária costuma ser um processo longo, principalmente quando envolve a negociação com o sindicato, não é uma coisa, vamos dizer assim, simples. Então, quando geralmente a empresa anuncia, é porque ela já se reuniu com o sindicato, já abriu a possibilidade de negociação com ele, já houve um início de diálogo, né? E aí tem a assembleia, tem a participação dos trabalhadores, inclusive é nessas assembleias que o sindicato convoca para votação e para esclarecimento dos pontos, né? Então, há bastante discussão, né? Envolve muita discussão, são planos que às vezes levam 2, 3, 4 meses para serem consolidados. A partir do momento em que o plano já tá fechado, é um contrato de mão dupla, vamos dizer assim, né? Então, assim, a partir do momento em que o funcionário adere e assina, né, o termo de adesão, a empresa depois tem que cumprir, sem sombra de dúvida. Mas é uma coisa, não é um processo simples, né? Até porque o sindicato, né, dos trabalhadores, que muitas vezes é envolvido na negociação, até para dar essa segurança, né, de que pagando, né, para a empresa, pagando valores a maior, ela não terá depois que, justamente, numa ação trabalhista com o funcionário, eventuais outros direitos, né? Então, o sindicato realmente olha de vários ângulos, né, a questão para ter certeza de que os funcionários não estão sendo lesados e é um processo longo, realmente, de consolidação. Doutora Paula, eu quero aproveitar a sua experiência como advogada trabalhista e até abrir um pouco mais o leque aí da nossa discussão. A gente está falando da demissão voluntária, mas a gente vive um momento muito complicado no país, sanitário e, consequentemente, econômico. Os últimos números do IBGE mostram aí o desemprego só subindo, já são mais de 14 milhões de desempregados. A senhora nota do começo do ano de 2020 para cá, nós estamos aqui no começo de 2021, com o surgimento da pandemia, houve um aumento muito grande de demissões em vários segmentos, chegou bastante gente, aí, clientes com problemas ligados à justiça trabalhista para a senhora. Como é que está o quadro nesse momento, já que é uma situação tão delicada aí para muitas empresas e para o setor econômico de uma forma geral? Interessante mesmo. Vamos lá. O que a gente verificou no começo da pandemia, lá em março do ano passado, né? Muitos setores foram afetados de imediato, né, com o início da quarentena, setores de
bares, restaurantes, hotelaria, turismo, entretenimento, né, cinemas, e esses setores, até virem as medidas do governo, né, com as medidas provisórias, depois que previram aí a redução, a possibilidade de redução de jornada com salário e a suspensão dos contratos de trabalho, alguns setores foram realmente muito afetados de imediato e não conseguiram esperar isso, e acabaram fazendo algumas demissões coletivas. Mas logo em seguida, esses mesmos setores que foram os mais afetados, eles adotaram, sim, as medidas emergenciais para enfrentamento desse estado de calamidade pública propostas pelo governo. Então, esses desligamentos que a gente viu no começo, eles não continuaram ao longo do ano, né? Muitos clientes nossos fizeram uso dessas medidas. O grande problema voltou agora a partir deste ano, em que o estado de calamidade pública e de emergência em tese se encerrou no final do ano, né? O governo não estendeu isso, e agora as empresas voltam a enfrentar aí a mesma questão, porque a gente continua aí numa crise ainda muito grande, inclusive do ponto de vista sanitário, né? A gente está enfrentando aí um índice de mortes muito grande, né? Então, o grande problema agora, acho que vai ter uma retomada aí, talvez, de desligamentos para esses setores também que estão sendo mais afetados pela pandemia. Então, doutora Paula, pela sua fala, me parece que então as empresas, de um certo modo, só postergaram o momento de demissão desses funcionários, até porque tinha uma MP em vigência, se precisava seguir essa medida provisória, e agora as empresas vão entendendo a sua realidade e a dispensa de trabalhadores, nesse momento, acaba sendo inevitável para muitas delas. É essa a leitura que eu faço da sua fala? Vamos lá, foi importante a tua colocação, porque essas medidas provisórias, uma delas, inclusive, convertida em lei depois, né, elas possibilitaram a redução, por exemplo, da jornada e do salário, a suspensão dos contratos de trabalho por um determinado período, mas, ao mesmo tempo, também garantiram estabilidade para esses funcionários pelo período em que durasse a suspensão ou a redução dos contratos, né? Então, agora, de imediato, impedimento legal, esses funcionários, em princípio, não poderão ser desligados, a empresa deverá, em princípio, né, aguardar o término da estabilidade, eventualmente discutir o pagamento de indenização de estabilidade, que pode ser questionado também futuramente. Mas se o governo efetivamente não adotar algumas outras medidas, ou não proceder à extensão, enfim, dessas, né, e tudo indica por enquanto que não, eu acho que aí para o terceiro trimestre, para o terceiro trimestre eu não digo, mas para o segundo talvez a gente consiga assim ter novamente aí um desdobramento de desligamentos decorrentes aí desse período, sim. Doutora Paula Corina Santoni, advogada trabalhista, obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, eu que agradeço e até a próxima. Muito